agora, produção? E agora, produção? E agora, produção? E agora, produção? E é isso, pessoal, aqui é a Carol, sejam bem-vindos ao E Agora Produção, um podcast que vamos conversar sobre produção, focando em produção de conteúdo online nessa primeira temporada. Eu sou produtora cultural aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Estou trabalhando nessa área de eventos há quase 10 anos. E nesse podcast eu vou convidar a Dani Cruz, cantora e compositora com quem trabalho desde 2015, para a gente conversar um pouquinho desde o surgimento de uma ideia, passando pelo planejamento até a execução e pós-produção. Bom, Dani Cruz é cantora e compositora desde 2014, oficialmente, com nome ligado principalmente ao samba e ao samba jazz. Desde lá, vem desenvolvendo trabalhos próprios em coprodução com a Caruru, como Samba de Sereia, Som de Barro, Calor e Black Batucada, além de participar de outros projetos com artistas de aqui de Natal, como Valéria Oliveira, Família Pádua, Camomila Chá, Cristal, entre outros. Em 2019, lançou seu primeiro EP, A Foita, após um processo de imersão criativa, na qual compôs as 3 músicas em conjunto com sua banda, Mônica Michele, Dudu Taufik e Silvinha Calisto, durante esse isolamento num sítio no final de semana. Fala bastante sobre autoconhecimento e autocuidado nas suas redes, pois, além de tudo, é psicóloga transpessoal. Pensando nisso, como a questão da saúde mental e autocuidado são pautas muito presentes nos conteúdos de Dani, somando algumas perguntas que recebemos, eu resolvi dedicar esse episódio de hoje a essa temática. Sem mais delongas, vamos dando boas-vindas a Dani novamente. Ai, muito obrigada, Caroline! Muito bom estar com você. Conversar sobre isso, que é um assunto super importante também, né? Queria que você já começasse falando dessa importância, né, da gente estar falando sobre esse tema, que eu acho que para quem já tem um conhecimento mínimo ou já está buscando isso, é um pouco óbvio, mas eu acho legal a gente reforçar isso, principalmente como a gente está falando em produção de conteúdo online, então para mim tá tudo super interligado ali, então diga aí. Falando sobre isso, tem um videozinho que Carol Prod, inclusive, produziu aí, falando um pouquinho lá no meu Instagram sobre saúde. Às vezes a gente compartimenta a saúde mental como se ela fosse uma área da nossa vida e as outras estão distantes, quando na verdade, pelo menos o meu entendimento de saúde é um entendimento de saúde enquanto um bem viver. Se manter saudável, como eu até falei nesse videozinho que eu fiz, vem sendo um desafio homérico nos nossos tempos, porque as demandas elas se multiplicam muito rápido em relação à produção de conteúdo. Você multiplique isso por 10.000, porque se a gente for pensar nas plataformas em que a gente pode estar produzindo conteúdo, são inúmeras. Para cada uma delas, você precisa ter um tipo de estratégia, digamos assim, para chegar nas pessoas. É um trabalho de especialista em cada uma delas, né? Você tem que ser especialista. Mentira, não tem que nada, minha gente. Já começa daí. Cuidado com as regras. Já começa daí. Mas, assim, o que eu quero dizer é que isso exige uma certa dedicação e a gente precisa estar muito alinhado com o propósito, que foi um ponto que a gente já trouxe no outro episódio do E Agora Produção. Muito importante, que DC Ilimitado e Carol Prod sempre dão uma olhadinha. Na verdade, que dá a base para o nosso trabalho. É pensar no propósito do que a gente está produzindo, pensar no propósito das frases que a gente está colocando no mundo, enfim. O que a gente expressa é muito importante, né, gente? Acho que às vezes a gente perde um pouquinho dessa preciosidade que é a nossa fala, que as palavras elas representam. Resgatar isso para quem faz conteúdo é primordial, assim. Para quem não sabe, Dani lançou o Dani Cruz Convida no início do período de isolamento, né, social. E aí tá contando com ações que visam mais diretamente esses assuntos. Autocuidado, medo, saúde mental, de maneira geral. Queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia e o que foi feito até agora, e os planos, como é. Eita... Como é que a gente lembra como surgiu essa ideia? A Carolina é bem melhor lembrar. Eita! Minha gente, já começa daí. Na verdade, foi uma ideia que surgiu bem genuinamente, eu acho. De uma necessidade nossa, e sua principalmente, ter essa... Eu acho que era de compartilhar com as pessoas um pouquinho também do que eu estava sentindo, né? De compartilhar e de perceber essa procura também. Sim. A gente começou o projeto com as lives, toda segunda-feira em abril. E teve um retorno muito bom, mas a gente percebeu que as pessoas queriam conversar.
naquele momento de estar todo mundo no chat Às vezes não tava nem prestando muita atenção no que você tava fazendo, não, viu? Desculpa aí, mas a resenha era outra. E aí tava ali no chat trocando. Acho que o Dani Cruz Convida, ele foi um projeto que a gente pensou mais, assim, objetivamente, sobre os conteúdos que iríamos lançar nessa temática também, puxando já para saúde mental. De saúde mental, eu fiz live conversando também com as pessoas sobre como é que estava sendo isolamento, fiz vídeos, o vídeo sobre o medo, logo lá no inicinho também, teve uma repercussão bem legal, porque a gente estava compartilhando muito desses sentimentos. É muito bacana trazer esse assunto da saúde mental. Eu sinto que existe uma certa resistência ainda das pessoas em tocarem nesses assuntos, por medo de se aproximar e de tocar em algumas questões da própria vida, de tensões. É natural que esse medo aconteça, mas a nossa proposta sempre é estar aqui desmistificando um pouquinho dessas dificuldades aí de adentrar nesses assuntos, porque muitas delas vêm também, acho que, dessa falta de partilha das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades, da gente enxergar o outro enquanto ser humano. E de se mostrar também enquanto ser humano que passa por situações adversas na vida. É interessante, algumas pessoas de vez em quando chegam até mim e falam sobre isso. Dani, nossa, você se expõe na sua rede social, você fala do que você está sentindo nos seus stories, porque, enfim, você já mostrou frustração nos seus stories, já mostrou raiva, já se mostrou triste. E, na verdade, eu acho que é isso. Faz parte, né? Faz parte. E é interessante perceber o quanto as pessoas se conectam quando você se expressa com verdade, né? Quando você não tá maquiando muito o que você tá pensando. Pelo menos é por aí que eu trabalho. Antes, eu sentia que alguns assuntos sobre autoconhecimento, sobre saúde, eles apareciam, por exemplo, mais no meu feed, de alguns textos que eu produzo de vez em quando. As pessoas já vieram falar comigo sobre isso. Geralmente, quando eu me abro até sobre o meu próprio processo, falando um pouco como eu tô me sentindo, eu tenho feedbacks muito positivos das pessoas, assim, não em relação a concordar com o que eu tô falando, mas sobre essa coragem de se abrir e isso encorajar algumas pessoas a também olharem para esse percurso do autoconhecimento com mais tranquilidade, com mais leveza, mais suavidade. E isso já aparecia no meu feed, mas acho que com o Dani Cruz Convida, a gente trouxe isso de uma forma mais sistemática e foi muito bacana também. Acho que está sendo, até agora, estamos colhendo os frutos disso, está sendo legal. No primeiro episódio, a gente focou muito nessa parte do planejamento, né? Como é importante e tudo mais. E como é que funciona pra gente, pensando nessa produção de conteúdo mesmo pra internet. E as nossas primeiras perguntas já vão começar aqui. Vocês vão entender por que a gente vai migrando pra essa questão da saúde mental. Foram enviadas por Vanessa Paula, maravilhosa, inclusive. Beijos, Vanessa. Beijo, Paulinha. Primeira pergunta. Como vocês decidem qual conteúdo vai pro feed e qual vai pra story? Eita... Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso no primeiro episódio. Resumidamente, não existe uma regra exata, mas a gente entrou meio que num consenso que pra feed a gente costuma postar coisas mais extensas, digamos assim. Textos que Dani quer soltar, temáticas que possam abrir um diálogo maior, né? Nos vídeos comentários, também. vídeos e coisas desse tipo. E stories, a gente já percebeu que pra gente funciona muito bem o dia a dia, assim. É uma coisa mais espontânea mesmo. Não tem exatamente... Lifestyle que fala. Ela faz os stories dela, galera, é isto. Stories, eu sinto que stories também a gente tem essa possibilidade de ter uma interação mais direta. Quando eu mostro o meu dia a dia, meu público ama interagir, então ama responder enquete, ama muito isso. Eu entendo também que quanto mais, enfim, mais próximo do meu dia a dia estiver ali aquele conteúdo menos programado, assim, eu sinto que a minha interação com as pessoas é mais orgânica, sabe? Segunda pergunta. Vocês obedecem alguma regra em relação à quantidade de stories postados ou dia de postagens? Então, sobre isso, Caroline vai concordar ou não comigo, mas geralmente eu piso no freio em relação a stories
na quantidade. Eu não gosto de postar muito respondi story. aqui no meu roteiro. É isto. Eu não gosto de postar muito story, tipo assim, de ficar os pontinhos lá em cima. Outra pergunta. Vocês dividem as postagens por tema ou datas especiais? Eita, olha, essa é uma pergunta ótima, porque às vezes eu sou uma pessoa ótima, né? Que eu não olho muito calendário. Então, algumas datas que, inclusive, eu acho importante trazer, às vezes passa batido, sabe? E como em alguns dias da semana eu tô muito focada em outros trabalhos, ou eu tô na clínica, por exemplo, tem dias específicos da semana que são muito difíceis para eu reprogramar, para eu postar, né, Carol? E aí, se uma postagem já tá determinada, infelizmente, se a gente não reparou naquela data, não tem como voltar atrás. É tipo isso, assim. Mas eu acho que a gente tem que reparar um pouquinho em mais algumas datas. Isso é uma coisa que a gente vai reformulando ao longo do tempo. Outra pergunta, como organizar uma agenda de publicações? E aí? Como organizar? Você pega uma folha de ofício, no meu caso. Caroline gosta de organizar tudo nos Keeps, tudo nos... Google Keep é vida. Gente, tô brincando. Como organizar uma agenda de publicações? É isso que a pessoa perguntou? Quem foi que perguntou isso? Paulinha, essas perguntas tinha de Paulinha. Amiga, a gente tá produzindo muitos conteúdos, assim. O que é que a gente quer fazer? A gente parte disso. O que é que a gente quer comunicar? O que é que tá vindo aí de novas produções acerca da minha carreira musical também? Então, a gente parte daí, dos produtos, digamos assim. E como é que a gente pode explorar Vai isso, né? adequando. Também tem isso. Tipo assim, de perceber, tipo, isso aqui funciona mais em feed. A gente pode, sei lá, fazer um vídeo tal. Ou então a gente quer fazer um IGTV sobre isso. Ai, não, isso aqui é story. Então, e também acontece das vezes... a gente planejar uma coisa grande e antes a gente soltar coisas mais simples, que às vezes parece que não tem nem nada a ver, assim. Tipo umas enquetes loucas que a gente cria de vez em quando. Às vezes não tem nem um contexto, mas a gente bota meio para introduzir um assunto e aí acaba entrando, digamos assim, como uma agenda, né? Querendo ou não, e acontece. Mas aí cada caso é um caso. Aí a estratégia... Inclusive, acho que a galera começou a perceber essas estratégias da gente em alguns momentos. E às vezes eu postava algo bem espontâneo do meu dia a dia e aí a galera já fazia referência com alguma coisa que eu ia fazer. Gente, calma. As teorias sendo criadas. Assim. Só que às vezes era, gente, calma, não vai rolar nada, mas mentira, ia rolar sim. E a galera já estava prevendo. As estratégias, ela faz o marketing dela. É isto. Então, a próxima pergunta é de Natália Santana, grande produtora que temos aqui em Natal. Beijo, Natália. E aí, vamos à pergunta. Nesse processo todo de criar conteúdo para abastecer diariamente, ou quase que diariamente, uma comunicação cotidiana com o público de vocês, gera ansiedade? Ansiedade por resultados em números, receio do flop, essas coisas todas que sabemos que são gatilhos, disse Natália Santana. E aí... essa polêmica aí, gera uma ansiedade? Gente, gera sim, com certeza. Gera sim, pois, gente, aqui, eu mesma, Daniela Cruz. Mas acho que já gerou mais. No momento, sinto que a gente chegou num modo de fazer mais alinhado com o nosso jeito de ser na vida também. E tá sendo bem mais tranquilo produzir conteúdo. Porque, olha só, né, gente? Quando você tá trabalhando com produção de conteúdo, você escolheu fazer isso. Porque, assim, eu escolhi, eu quero me comunicar com as pessoas, eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho. Então, um meio que eu posso me aproximar a partir da criação de conteúdo. Então, eu estou comprometida com o que eu escolhi. Isso está bem tranquilo na minha cabeça hoje em dia. Ninguém está colocando uma faca no meu pescoço me obrigando a fazer. Eu estou fazendo porque eu acho que eu tenho muito para comunicar para o mundo. Então, respira fundo em relação aos algoritmos e vai fazendo também... acho que focada nesse teu propósito, que é o de divulgar o seu trabalho, fazer com que mais pessoas te conheçam, porque você faz um trabalho de qualidade. Eu penso muito assim hoje em dia. E aí a ansiedade ela tem sido bem menor,
tem sido bem menor em relação a isso. Eu acho que é impossível uma pessoa falar que não gera ansiedade. Acho que podemos afirmar aqui que é um consenso geral, né? Todo esse contexto que a gente vive de algoritmo, que ninguém entende nada e que você é cobrado o tempo inteiro. Então, isso, por si só, já gera ansiedade daí. Só de pensar, a pessoa já fica meio agitada. Porém, eu acho que ter essa consciência, inclusive, a gente já ter passado por momentos de crise, de frustração, de entender que chegou num limite, eu acho que quando se cria essa consciência, né, isso, enfim, é um processo de autoconhecimento eterno, eu acho que vai ficando mais fácil, porque você começa a entender, eu acho que a ter sinais mais prévios, né, sobre esses limites, de reconhecer alguns sinais. É importante ter essa consciência da ansiedade, né, e entender que não é uma coisa sua especificamente, é uma coisa quase que cultural. E a gente já está entendendo que os meios digitais, eles foram criados para isso, a gente já tem muita gente conversando sobre isso. Inclusive, mês passado, acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, mas saiu o Dilema das Redes, né, que é um novo documentário que aborda justamente isso. E as coisas estão muito mais claras hoje em dia. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, né, da ansiedade e a gente começa a perceber esses gatilhos como gatilhos, esses sinais, as coisas vão ficando um pouco mais fáceis. Assim, pelo menos é o que a gente vive, assim, hoje em dia, né? Depois de ter passado por alguns momentos bem críticos, se tornou um pouco mais fácil por causa disso. Enfim, gente, eu acho que a gente está imerso nesse mundo que não só as redes sociais elas geram ansiedade, mas a nossa socialização é muito da produtividade a todo custo. Isso acaba acelerando alguns processos dentro da gente e é o que eu sempre falo. O nosso corpo, o nosso ritmo é muito mais o ritmo da natureza do que esse ritmo digital. E às vezes o nosso corpinho sofre um baque. Então, ansiedade... É como a Carol falou, a gente está dentro desse mundo, nosso corpo sempre vai sentir, nós sempre vamos sentir algumas pontadinhas de ansiedade em alguns momentos, se não na maioria deles, mas em uma parte deles. Só que existem estratégias, né, para dentro desses processos respirar fundo e entender também que em alguns momentos a gente não precisa, em alguns momentos não, né, que a gente não precisa tá atendendo a expectativas de público nenhum. E, em primeiro lugar, está a nossa paz e o nosso bem viver. Já dizia uma grande cantora potiguar, é parar, respirar. É. Ouçam no seu tempo, no Spotify, tem em todas as plataformas digitais, inclusive. É isso. Acho que é isso. Bater ansiedade, dar uma respirada, enfim. É procurem ajuda, falem, externem tudo e vamos pra frente. Que não está fácil pra ninguém, teoricamente. Última pergunta foi nosso querido Igor Massalino que enviou. Igor, beijo! E aí moldou muito também sobre como é que a gente decidiu esse tema de hoje. Então vamos lá. Oi, Carol. Oi, Dani. Primeiramente, parabéns pela iniciativa do trabalho, do projeto. Espero que seja muito agregador assim, pro mercado local, né? Mas também que chegue mais longe, que várias pessoas possam ouvir o que vocês estão trazendo. A minha pergunta vem muito de uma ideia que eu tenho ouvido e lido recentemente, que é sobre slow content, né? Que é a produção de conteúdo de uma forma mais lenta, priorizando tanto a sua saúde mental e física, quanto o conteúdo de mais qualidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algoritmos que precisam de frequência, que precisa que você esteja ali todo horário, que quanto mais você fizer, melhor. Então, eu queria saber como é que vocês balanceiam isso na rotina de vocês, ao ponto de conseguirem chegar nas pessoas pela força do algoritmo, mas ainda assim fazer um conteúdo de qualidade e preservando a sanidade de vocês, preservando as outras coisas que você tem para fazer na vida. Então, como que vocês veem o futuro dessa produção de conteúdo, assim, mais lenta do que a gente vê até hoje, e como que vocês lidam com isso no dia a dia? Tcharam! Eu enxergo que... Eu não sei se eu já conversei com Caroline sobre isso, mas acho que hoje o que a gente faz é bem vanguardista, viu? Do que vem a seguir, do que já tá vindo, né? Sobre slow content, que
Na verdade, se a gente continuar nesse mesmo ritmo, eu acho, de querer atender às demandas dos algoritmos, gente, Não vai sobrar ninguém, não, viu? não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém com sanidade, né? Se a proposta é ter um bem viver aí no nosso percurso, na nossa trajetória aqui na vida desta terra, se a gente for continuar a atender sem prestar atenção em qual é o nosso ritmo, não vai sobrar muita gente para contar a história, não. Então, na minha cabeça, assim, no meu entendimento, eu acho que não nesse momento agora, infelizmente, porque eu acho que o slow content, essa produção de conteúdo mais devagar e focando mais na qualidade, ela não é maioria, né? A maioria dos produtores de conteúdo hoje, pelo menos de Instagram, que é a rede social que eu mais uso, não é gerido assim, mas que caminha para isso, porque acho que o consumidor também já está um pouco cansado dessas informações sem tanto propósito, sem tanta relevância, assim, a informação pela informação às vezes, sabe? A gente caminha para isso também porque o mercado vai pedir isso, nós, pessoas, a gente não está se contentando mais em não entender as histórias. Acho que cada vez mais está vindo um convite da gente escutar, olha só, os podcasts, né? Escutar mais uns aos outros, ter um olhar mais contemplativo sobre a vida, ao passo que a gente caminha para essa ansiedade muito, muito forte também, alguns processos de adoecimento se tornando ainda mais graves. A gente viu uma subida dos quadros de ansiedade e depressão desde que a pandemia iniciou. Isso aí é um dado bem forte. Mas, ao mesmo tempo, um outro efeito é justamente a busca aí de uma compensação, de saídas para lidar com tudo isso. E experimentar a vida de outras formas é importantíssimo. E acho que a produção de conteúdo, focando nesse maior cuidado na hora de fazer, vem daí. Tu concorda, Carolina? Então, eu acho que, como a Dani falou, de uns tempos pra cá a gente já vinha pensando nisso, assim, independente de pandemia, dessa loucura toda. A gente já vinha pensando muito nessa questão do propósito, tentando chegar nesse balanceamento, sem entrar nessa loucura dos algoritmos, que realmente é uma coisa muito louca isso. E aí, eu, assim, Carol, consumidora, eu também já vinha refletindo muito sobre isso, e aí isso se intensificou ainda mais nesse período de pandemia. Eu tô super cansada de 5 formas de você fazer não sei o quê. Aqui é a fórmula do sucesso para o seu engajamento. Gente, eu sinceramente não suporto mais esses posts. Primeiro, porque eu não acredito em muitas dessas regras, e porque isso adoece a pessoa. Tipo assim, não adianta também a gente falar em slow content no sentido da produção, se a gente também não chega no sentido do consumo. Porque isso também precisa ser refletido. Não adianta eu estar pensando, eu vou produzir menos, mais qualidade, e eu estar lá pirando louca, consumindo conteúdo que diz que eu tenho que postar todos os dias no feed. Sinceramente, de umas semanas pra cá, acho que de uns meses pra cá, na verdade, eu andei dando uns unfollows aí numa galera que tava, enfim, não tava me fazendo bem, definitivamente. E aí eu tô tentando pensar de uma maneira mais crítica, não só essa produção, mas também esse consumo, enquanto pessoa física, principalmente. É engraçado porque tenho visto algumas coisas sobre slow content também, sem exageros também, procurando slow content loucamente. É um paradoxo aí. Mas é isso, amiga. Vivemos essas contradições também. Tem isso também. Mas assim, de boas, como quem não quer nada, pensando muito nisso, nesse consumo, e não tá louca, consumindo tudo, tentando ficar mais de boinhas, um pouquinho offline, quando eu consigo, porque assim, eu sou daquelas pessoas que não tem vergonha de dizer, apesar de não ter orgulho, mas enfim, sou viciada nesses negócios mesmo, passo horas do meu dia online, rodando feed, é isso, estou tentando trabalhar nisso, mas não tem como negar. E eu acho que quando a gente começa a ter essa consciência, né, como eu falei na pergunta anterior, teve esse start aí do dilema das redes, que faz a pessoa ter um clique de tipo, meu Deus,
estou dentro do sistema e sou realmente influenciada por isso. E é legal também a gente ter essa consciência do todo, porque a gente começa a pensar de uma maneira mais crítica e consumir as coisas de uma maneira mais ativa. Não só no automático, de você estar clicando no recomendado. Consciente, né? E você, tipo, entrando naquele limbo do YouTube, que enfim, muitas pessoas devem se identificar comigo. Você começa com um vídeo, quando você vê, tá há 1h30 vendo vídeos em looping. E a gente já sabe que é feito para isso. Então, é interessante a gente entender esse contexto, né? E pensar de uma maneira mais crítica. Como produtores de conteúdo, né? A gente tenta balancear tendo esses insights também, sabe? De consciência, de entender qual é o papel da gente, o que a gente quer falar e pensar no propósito. Sabe o que eu acho mais massa? Assim, resgatando a nossa trajetória também. Já faz o quê? 7 anos, mais ou menos, que a gente trabalha juntas, eu e Carol. 6? 6, né, amiga? Na verdade, desde o meu primeiro show, que Carolina é minha produtora. Isso. Só a gente não sabia. Oficialmente são 5 anos, amiga. Oficialmente, assim, de empresa criada, 5 anos. Então são 5 anos de empresa criada aí, mas é mais tempo. CNPJ ali, DC Ilimitada. A gente passou por movimentos aí de muito amadurecimento, assim, de muita transformação. E sinto que esse ano a gente passou por alguns momentos também bem importantes aí nos anos anteriores, mas esse ano foi um ano assim catalisador. Foi um ano em que essas transformações elas aconteceram intensamente no meio desse vendaval que a gente está vivendo. Para todo mundo. Para todo mundo. E para quem está consciente, pior ainda, né? 3 vezes mais. E aí isso que você falou o que eu acho massa, que eu ia dizer, que Igor trouxe também, é que a partir dessa reflexão sobre o consumo mais consciente, de que forma que a gente também, enquanto produtoras desses conteúdos, para que as outras pessoas consumam, o quanto que a gente está alimentando um certo ciclo, é pensar também na gente enquanto agentes. Disso que pode ser um ponto de reflexão na vida daquela pessoa ou que pode ser um ponto de balançar ali em alguma ansiedade, de tocar em algumas ansiedades. E tudo bem, estar nesses 2 lugares é massa também. É preciso ter consciência do que a gente está fazendo, né? Então, esse ponto de vista aí é bacana de refletir também qual é o impacto do que você está colocando na vida das pessoas. O que vai gerar nas pessoas, né? Isso também é importante ser pensado. Ter esse cuidado, né? Isso. Tipo... De não ser uma proposta muito assim, eu quero, só porque eu quero aqui fazer dessa forma. Tudo bem, certo, né? Que demanda é essa também, que você tá fazendo? Não, porque eu quero estar aqui postando todos os dias no feed selfies minhas, eu quero fazer isso. Tudo bem. Carol que tem raiva de selfie, viu, minha gente? Eu lhe entrego. Mas assim, o que é que você quer comunicar com isso? É ter isso bem consciente. Não, eu quero mostrar que todos os dias eu tô aqui fazendo minha meditação, todos os dias. Massa, ok. Tem um propósito, você tá consciente dele. Massa. Porque haters também sempre vão existir, né, minha gente? Todos os lugares. Então, assim, vidas que seguem. É você estar em paz com você mesmo. Eu acho que é um pouquinho disso. E aí, é massa ver que esse processo também veio muito aí com esse caminho de autoconhecimento, de repensar como Carol fez o próprio consumo, eu também, né, como eu falei anteriormente. E tem outra coisa, se não tá ali fazendo bem, dê um follow, galera. Essa é a ideia também, entendeu? Dê um follow. Esses negócios, não existe etiqueta social pra isso. Dê um follow, porque se não tá funcionando, parte pra outra, entendeu? Tem público pra aquilo, quem gosta vai gostar e vai seguir. Se não funciona pra você, caia fora, porque e se a pessoa vier, não vale nem a pena. Se a pessoa vier reclamar que você deu um follow... Paciência, gente. Já aconteceu. Passa amanhã, que é isso. Infelizmente, ou felizmente, não é uma... Enfim, não é uma via de mão dupla, né? Essa coisa principalmente do Instagram. Você segue a pessoa, se você quiser. E aí, tá tudo bem, galera, tá? Tudo bem. Bom, estamos chegando ao final. Queria agradecer novamente todo mundo que mandou as perguntas. Obrigada, meu povo! Espero que tenhamos tirado as dúvidas. Qualquer coisa podem falar com a gente nessas internet doidas da vida. Ou então, provocado mais, né? Também tem isso. Aí também é legal. E aí, por fim, eu queria as dicas finais. Cadê? Como é? Eita, tem alguma? Dicas finais. Tem uma. Só um trecinho. É parar
respirar. Escutem no seu tempo. É isso, ela faz o marketing dela mesmo. Escutem no seu tempo nas plataformas. Encerrando aqui esse podcast, você já pode colocar no seu tempo Dani Cruz, o EP Afoita. Tô reforçando, por favor, não entrem nessas neuras, não entrem Não nesses entremos, 1000 perfis gente. que estão dizendo que você tem que postar todo dia. Cada Exatamente. realidade é uma realidade, não tem regra nenhuma. Vamos existe reforçando uns para as outras, uns para os outros, que a gente não precisa estar seguindo fórmula mágica de ninguém, até porque não existe fórmula mágica. Exatamente. Vamos procurando o nosso próprio caminho, vamos reforçar. Quando um esquecer, a gente vai lá e fala, entendeu? Aí vocês que estão me escutando agora, quando eu esquecer, vocês vão lá e me lembram, viu, também, por favor? Exatamente, para ninguém enlouquecer mais do que já tá. Então, outra coisa, tenham calma, viu, gente? Tomem cuidado, pensem na Tenham saúde mental de calma. vocês, né? Algoritmo é bicho doido. Doido. Então, não caiam lá nessa conversa, porque é cilada, galera. É cilada. Então, é isto. Se hidratem, respirem. Se hidratem, respirem, tomam um banhozinho geladinho, ou então bem quentinho. Como você preferir também. E é nóis, tamo junto. A pessoa fala disso tudo para no final dizer: quem quiser acompanhar o que estamos fazendo, segue na cara do ponto prod, Dani Cruz cantando. Mas é isso mesmo. Segue a gente, porque a gente tá aqui nessa questão da troca, entendeu? A gente tá querendo trocar com as experiências e vamos construindo. E aí você vai no meu perfil e diz, discordo de tudo que você falou. Aí Tá vai lá, tudo a gente certo. começa a conversar, tudo certo. Então tá tudo bem. Se cuidem e se estiverem precisando de ajuda, não hesitem, procurem ajuda profissional, viu, Isso, gente? exatamente, olha aí. Especializada, etc e tal. Lembrando que próxima quinta tem mais, galera. Estaremos falando sobre criatividade e referências. Então meu vem Deus! umas dicas aí, hein, galera? Vem mais umas dicas. Eu amo! E acho que é isso, né? Acho que é isso. Obrigada a todo mundo e até lá. Beijos!